Oi, e aí? Vamos mais uma vez continuar aqui os nossos estudos? Nosso assunto hoje é um assunto muito importante. O nosso assunto é planejamentos. Planejamentos na escola. É verdade, né? Às vezes a gente está pensando assim, tá? Começa o início do ano, né? E aí começa aquela fase de faz planejamento, faz planejamento. Ai, que coisa chata fazer planejamento, né? Pois é, na realidade a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo essa ideia do planejamento, a gente vai ver os tipos de planejamentos que existem, a gente vai saber como é que começa essa história de planejamento na escola, para a gente poder responder as nossas questões corretamente, para a gente entender direitinho essa discussão. Quem sabe, acho que no final da aula pode ser que você passe a amar fazer planejamento, você vai ficar com aquele furor pedagógico, vai pegar o seu caderninho e vai começar a planejar, planejar, planejar e planejar. Vamos lá? Vamos ver? Depois você me conta se você fez isso, tá? Quando a gente fala em planejamento, a gente começa a pensar assim, mas olha, de onde surgiu essa ideia? Primeiro, a gente tem que entender que planejamentos fazem parte da nossa vida. A gente planeja tudo. A gente planeja cada dia, quando a gente sai de casa, o que a gente vai fazer. A gente planeja as férias, a gente planeja tudo. Então, o planejamento está presente em todas as esferas das nossas vidas. Mas também está presente nas esferas das instituições. Essa história de fazer planejamento começa com a administração. Vocês devem lembrar da teoria de administração científica de Adam Taylor, que a gente chama de Taylorismo e assim por diante. Pois é, Adam Taylor, o que ele fez? Ele pegou o trabalho fabril e organizou e planejou o trabalho a ser feito através de tarefas por cada funcionário, por cada pessoa que trabalhasse naquele espaço. Isso traz para a gente essa ideia de planejamento, que começa na ideia das fábricas, na ideia das indústrias, e lógico chega até a educação. Em termos de prática pedagógica, os planejamentos ricos em detalhes, buscando sempre a ideia de eficiência, buscando sempre a ideia de eficácia, de uma produção maior ou de um desempenho melhor, estão sempre associados à ideia do tecnicismo. Ou seja, aquela visão que traz para a escola palavras como buscar o desempenho do aluno, buscar o melhor desempenho no menor tempo possível e, portanto, para isso precisa-se pensar detalhadamente no que fazer, como fazer, quando fazer. E isso nada mais é do que planejar. Ok? Então, a partir dessa ideia da administração, começa a surgir uma expressão que hoje você vai ver que está de novo na moda, vamos dizer assim. Muitas instituições usam essa expressão, que é justamente planejamento estratégico. O planejamento estratégico é uma ferramenta hoje ainda muito utilizada pelas instituições para poder organizar o seu cotidiano, para poder pensar nas suas metas e como alcançá-las. Então, na realidade, é um processo contínuo que compreende sempre algumas preocupações. Preocupações são um horizonte de tempo maior. Um planejamento estratégico, ele é sempre a longo prazo. Se eu vou planejar estrategicamente, eu vou buscar essas estratégias para que eu alcance o meu objetivo e, portanto, eu preciso considerar um tempo razoável para que essas metas possam ser alcançadas. Amplitude ou abrangência desse projeto. Então, eu vou ter que pensar numa questão de administração de cúpula, ou seja, qual a abrangência? Que tipo de administração a gente vai ter? Como é que a gente faz para alcançar isso e para administrar esse planejamento? Porque todo planejamento, ele precisa acontecer. Ele precisa sair do papel, ele precisa ser administrado para que ele possa, de fato, ser executado. Especificação de metas e objetivos e de meios para alcançá-los. Não adianta eu dizer qual é a minha meta se a gente não tem o passo a passo para alcançar. Muitas vezes esse é um dos maiores problemas dos planejamentos. Planejar em cima de metas somente não é suficiente. Eu preciso pensar a meta, mas eu preciso também pensar nas estratégias que eu vou utilizar para alcançar essas metas. Senão fica um planejamento vazio. Só coloco objetivo, meta, objetivo, meta, objetivo, meta e não digo como eu faço. Isso não é planejamento de fato, isso não traz nenhuma vantagem para ninguém.
tem que pensar também nesse relacionamento daquela organização com o ambiente externo. Se essa organização é uma escola, eu preciso pensar nas relações dessa escola com a sua comunidade, nas relações dessa escola com o seu sistema de ensino, na relação dessa escola com toda a legislação, com todas as possibilidades que ela tem e especialmente pensar na relação dessa escola com os seus alunos, que são o seu foco principal dessa relação que se institui na escola, que é a relação entre professores, alunos, ou seja, essa relação que é educativa. Portanto, para planejar estrategicamente, a gente tem que entender que é preciso que passe por trás dessa ideia uma atividade que seja administrativa. É administrativo. O planejamento estratégico, então, não compete ao docente de classe. Compete àquele que está na gestão de uma unidade, aquele que faz parte da equipe da gestão, às vezes não precisa ser especificamente somente a figura do gestor principal, mas a essa equipe compete pensar e planejar estrategicamente os rumos daquela instituição. Tem sempre como objetivo direcionar os rumos dessa instituição, de qualquer estrutura, e dar sustentabilidade às organizações, seja qual for a sua natureza. Lógico que a gente está falando para a educação, mas lógico que o planejamento estratégico está presente também em outros tipos de instituição. Instituições voltadas para a questão da saúde, instituições voltadas para a questão do comércio e assim por diante. Cada um vai olhar a sua própria natureza, o seu próprio trabalho, as estratégias para as suas próprias metas, para que isso possa ser, então, efetivamente, administrativamente resolvido, conseguido e trilhado, principalmente. Na realidade, trilhado antes até do que conseguido, né? Então, algumas pessoas planejam de forma muito sofisticada e altamente científica, obedecendo aos mais rígidos princípios teóricos e em nada se afastando dos esquemas sistêmicos que orientam o processo de planejar, de executar e de avaliar. Sim, porque não dá para falar de planejamento sem falar de avaliação. Sempre que eu planejo alguma coisa, eu planejo, executo e avalio. E isso é algo que vocês têm que saber. E isso a gente faz o tempo inteiro, mesmo que a gente não faça de uma forma esquemática, mesmo que a gente não registre, as avaliações elas acontecem constantemente. Constantemente você planejou alguma coisa, você executou e você às vezes mentalmente já está avaliando aquela ação. A mesma coisa acontece no plano estratégico. Então ele tem que ser planejado, ele tem que ser executado e ele tem que ser avaliado. Mas existe uma outra forma também que está mais presente nas pessoas que não têm ainda o conhecimento voltado para a área, que nem sabem da existência dessas teorias de planejamento, mas que fazem seus planejamentos sem muitos esquemas ou dominações técnicas. Mas são planejamentos que podem ser agilizados de forma simples, com bons e ótimos resultados. Então, para você fazer um bom planejamento, você não precisa dominar a teoria, você não precisa dominar a técnica. Mas, se você tiver um planejamento e seguir essa regra simples, planejo, executo e avalio, você tem grandes chances de ter bons resultados naquilo que você planejou. Então, olha só, quem é que vai fazer o planejamento estratégico? Quem precisa, quem está dentro dessa perspectiva do planejamento estratégico? Toda organização ou instituição se desenvolve através dessas 3 etapas: planejamento, acompanhamento e controle. Então, vamos lá, a instituição começou a fazer o seu planejamento estratégico, então tá. Colocou em prática, está lá, ó, planejamento, o acompanhamento e o controle. Se eu tenho metas, eu tenho que buscar acompanhá-las. Eu tenho que acompanhar a execução das mesmas e tenho que buscar formas de controle dessa situação. Todo trabalho, então, tem que ser previsto para o semestre ou para o ano. No planejamento é referendado o que e como fazer, do acompanhamento à execução e do controle à avaliação. Então, as metas, elas estão sempre relacionadas a uma questão da temporalidade, de qual será o tempo previsto para que aquela ação de fato aconteça, para que aquilo se execute. E por isso o acompanhamento e o controle são extremamente necessários, até para que se possa fazer ajustes necessários ao longo desse processo. Então, o planejamento ele vai representar o roteiro de toda a atividade a ser realizada durante determinado período,
pode ser bimestral, pode ser semestral, pode ser anual, e aí cada instituição vai perceber as suas necessidades e vai adequando essas situações a esses momentos, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma fala de Neris, que é um dos grandes teóricos que vai embasar esse estudo aqui, vai dizendo assim, ó, todo planejamento, para ser consequente, precisa ser unitário, flexível, execuível, realístico e claro. Olha só, não adianta planejar lindamente, loucamente, ter aquele surto pedagógico se aquilo não é execuível, se aquilo é uma viagem legal, não dá. Então eu tenho que pensar sempre, olha, o planejamento é mas ele é flexível. A gente já cansou de ouvir essa expressão, né? Todo planejamento tem que ser flexível, tem que ser mesmo. Até porque um planejamento, ele não conta com as imprevisibilidades do caminho. Existem coisas que acontecem que a gente não tem condição de prever. E se eu tenho um planejamento rígido, o planejamento simplesmente não funciona. Então ele precisa ser flexível, mas ele precisa ser execuível, realístico e muito claro. Se eu não tenho um planejamento claro, obviamente a gente vai ter dificuldade de alcançar aquilo que está sendo proposto. Então as regras de fazer um planejamento estratégico estão mais ou menos dentro dessas ideias que a gente está discutindo aqui. Então todo planejamento deve se enquadrar em 3 fases. Uma fase que é a fase de previsão, uma fase de programação e uma fase de avaliação. Então, quando a gente prevê um planejamento, a gente está com toda aquela ideia daquilo que a gente quer que aconteça. Quando a gente planeja, a gente organiza o como a gente quer que aconteça. E, obviamente, a gente vai avaliando o tempo inteiro esse planejamento, acompanhando a sua execução, acompanhando as suas dificuldades, os seus percalços, para que esses rumos possam ser corrigidos e que possam ser alterados, caso isso seja de fato necessário. E se a gente for pensar nessas fases, olha só um pouquinho mais. Previsão, na fase na qual se determinam os objetivos e os meios para concretizá-los. A programação, a fase em que se determinam as etapas da execução das atividades direcionadas para o alcance dos objetivos, visando a realização do planejamento. E a avaliação, onde são analisados os resultados da execução das ações desenvolvidas e que deve fornecer dados para reajustes na previsão e programação, bem como fornecer dados para melhorar os futuros planejamentos. A ideia da avaliação, ela sempre traz para a gente uma ideia de reflexão para que a gente possa alterar e buscar melhores resultados futuros. Isso se aplica para todo tipo de planejamento, para todas as situações de planejamento. Então, essas 3 fases, elas são fundamentais para que a gente possa pensar nesta ideia de planejar. Então, algumas perguntas e algumas palavras nos trazem mais ou menos um direcionamento de como pensar em planejar. Então, primeira coisa, eu tenho que saber o que, ou seja, qual é o problema que eu tenho, qual é a situação que eu preciso ampliar, que eu preciso resolver, que eu preciso transformar, e aí vai depender muito da situação para a gente poder saber qual será a direção. Então eu preciso definir aquilo que eu quero. Qual é o meu foco? Eu preciso, para planejar, ter definido o meu foco. Se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não sei o que eu quero investigar, se eu não sei o que eu quero melhorar, como é que eu planejo? Então, a primeira coisa, eu preciso definir isso. Isso é extremamente importante. Parece muito claro, parece muito óbvio, mas um dos maiores problemas do planejamento é que o planejamento ele fica meio solto, porque às vezes as pessoas se deparam com tantas situações que tem uma dificuldade de selecionar aquela que aquele planejamento vai justamente tentar resolver. Então, a gente precisa ter foco ao fazer planejamentos. E esses planejamentos, gente, eles servem para diferentes situações, lembra? Mas a gente precisa estabelecer focos, estabelecer prioridades. Eu tenho que entender por quê, ou seja, Júnior, para aqui que está tudo colado. Júnior, stop. Gente, estou voltando um pouquinho, porque eu chamei o Júnior aqui, tá? Então vou voltar o slide todo de novo, tá? Bom, então para a gente pensar no planejamento,
tem sempre alguns itens que são essenciais, que a gente não pode deixar de considerar para que a gente possa conseguir o resultado esperado. Primeira coisa é pensar o que vai ser o foco do meu planejamento. Ou seja, às vezes a gente tem uma situação em que existem muitas demandas, mas a gente precisa selecionar uma. A gente precisa ter foco para planejar. Imagina, um planejamento, ele não tem como dar conta de elementos tão diversos. Então, a gente precisa planejar especificamente para cada um deles. Então, o que vai ser o foco do meu planejamento? O que eu vou pesquisar? O que eu quero fazer? O que eu vou transformar? É uma etapa inicial para a gente poder, de fato, iniciar um planejamento que possa alcançar os seus objetivos. A segunda questão é pensar por quê. Ou seja, pensar na justificativa daquele planejamento. Então, eu já sei o que, mas por que eu quero aquele o quê? Por que eu quero aquele tipo de investigação? Ou seja, quais são as razões, qual é a relevância desse plano, a relevância desse projeto, para que ele vai acontecer? Ou seja, quais os objetivos que se pretende alcançar? Essas são discussões iniciais, obviamente eu tenho que ter claro isso. E a gente pode trazer isso para as questões mais simples e cotidianas. Então, o que eu quero? Eu quero pensar na minha viagem. Por que eu quero pensar na minha viagem? Porque eu trabalhei o ano inteiro e eu mereço. Mas para quê? Para relaxar, porque a vida de professor é muito estressante. Estão notando como é que a gente vai dando essa entonação? Para quem eu vou fazer isso? A minha viagem vai ser para mim mesmo, para minha família. Mas se eu estiver pensando num projeto ou no planejamento para a escola, eu tenho que entender para quem se destina aquele trabalho. Para os alunos, para a comunidade escolar toda, para os professores, qual é, de fato, aquele público que vai ser beneficiado ou que vai ser o alvo de todo esse projeto. Com quem? Ninguém faz nenhum planejamento sozinho, até porque a gente não age sozinho. Então, a gente precisa definir com quem nós contamos para esse projeto. São os recursos humanos, que são extremamente importantes, ainda mais quando a gente fala de planejamentos dentro da esfera educacional. Então, eu tenho que contar com pessoas que sejam capazes de realizar algumas tarefas que tenham sido pensadas e tenham sido elaboradas dentro desse projeto. Não adianta planejar contando com um recurso humano que não se tem. Aí é planejar furado. Já se sabe que o planejamento vai ter falhas no seu resultado. Com o que eu vou planejar? Não adianta eu pensar só nas pessoas se eu também não pensar nos meus recursos. Os meus recursos são recursos materiais, equipamentos e tudo mais, recursos financeiros. Já vi alguns equívocos de algumas unidades escolares que planejam da seguinte forma: nós queremos que os alunos tenham acesso às questões da informática, da tecnologia, do mundo digital. Ok, mas não tem recurso. Não tem uma sala ou um laboratório de informática, não tem equipamento e às vezes não tem nenhum professor. Precisa planejar em vão. A gente precisa planejar com os pés no chão, né? De que forma que a gente vai trabalhar, então qual é a metodologia que vai ser utilizada, você vai explicar os procedimentos para que se alcance esses objetivos. A metodologia é extremamente importante, até porque ela vai sempre se ajustar àquilo que é a nossa ideia inicial, ela vai sempre se ajustar aos recursos que nós temos, ela vai sempre se ajustar para que a gente alcance os objetivos esperados. Então, na realidade, a metodologia é algo extremamente importante. Ou seja, como eu faço para alcançar? O que vai ser de fato a ação para que aquilo seja alcançado? Essa é a ideia. Quando? A gente precisa sempre definir períodos de realização desses projetos. Qual é a etapa que nós estamos pensando? Quanto tempo mais ou menos esse projeto vai durar? Onde é que ele vai acontecer? E quanto, ou seja, a avaliação dos resultados. O quanto que aquele
projeto, planejamento, chegou ao seu objetivo e alcançou aquilo que ele mesmo esperava. Então, essas são só algumas palavras, algumas expressões que nos dão a ideia da complexidade que está envolvida quando a gente fala a palavra planejamento. Lembra sempre, gente, planejar significa pensar, elaborar, pensar para frente, é sempre ação futura e, portanto, demanda de todos os envolvidos um conhecimento daquilo, ou minimamente um desejo de conhecer aquela situação que vai ser ampliada. Eu trouxe aqui mais ou menos um desenho para a gente lembrar de algumas coisas importantes dessa relação do planejamento. Lembra que quando a gente fala de planejamento, uma coisa vai levando a outra. Então, um planejamento ele tem que ser execuível, ou seja, dá para fazer? Ele tem que ser flexível, porque a gente sabe que no meio do caminho a gente pode ter que trocar alguma coisa e se ajustar a mudanças. Por exemplo, mudanças na lei que aconteçam e façam a gente rever o planejamento, aquele planejamento daquela instituição. Então, ele precisa ser flexível e ele precisa ser adequado, ele precisa ser possível para aquela situação. Ele precisa estar exatamente coerente com aquela situação, com aqueles objetivos, com aquela clientela, com aquele público, com aqueles recursos. Ele tem que ser algo que seja realmente adequado para aquele momento que a instituição está vivendo. A gente está falando sempre de algo que se complementa. Não basta eu ter um planejamento execuível se ele estiver falhando na sua perspectiva de flexibilidade e se ele não estiver adequado àquilo que a gente estava pensando como nossas metas, como nosso foco inicial. Então a gente precisa entender que as esferas, elas se alimentam e uma depende da outra para que esse planejamento, de uma forma geral, tenha sucesso. Aí você pode estar pensando assim, mas peraí, olha, eu faço uma confusão, planejamento, plano, que negócio é isso? Qual é a diferença, né? Projeto, programa, são tantas nomenclaturas, né? Pois é, a gente vai tentar aqui ver um pouquinho dessas nomenclaturas, mas olha, não fica perdido não, elas se misturam mesmo. A gente vai ver que uma coisa entra pela outra, na realidade, as ações que a gente vai falar aqui, elas vão seguir mais ou menos esses passos que a gente está falando. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, especialmente dentro das escolas. Então, a nossa parte agora desse encontro de hoje é justamente falar sobre planejamento, plano, projeto e programa, para que a gente possa entender melhor essas palavras e para que a gente entenda esse cenário de uma vez por todas, para que na hora que você for fazer a sua prova, você possa definir um por um, você possa buscar as suas semelhanças e especialmente as suas diferenças, ok? Então vamos lá. Planejamento. O planejamento é aquilo que vai trazer a ideia, o pensamento e uma reflexão sobre a ação. Então, o ato de planejar é o ato de pensar, é o ato de trazer aquela ideia. Então, olha só, nas palavras de Padilha, é um processo contínuo, a ideia da continuidade, sistematizado, ou seja, organizado, de projetar e decidir ações em relação ao futuro, em função de objetivos políticos, sociais e administrativos claramente definidos. Então, continuamente, se eu tenho os meus objetivos definidos, eu sistematizei, isso é planejar. Ok? Então, isso é planejar. Bom, Gandhi, que é um teórico que fala muito sobre planejamento, não sei se vocês já estão familiarizados com Gandhi, é Danilo Gandhi, o nome dele, ele vai trazendo para a gente alguns aspectos do planejamento que a gente precisa discutir aqui um pouquinho mais, tá? Algumas coisas nós já falamos, mas como Gandhi frequenta muito os concursos, a gente tem que trazer a fala dele aqui para a gente conhecer, não é verdade? Então vamos lá. Gandhi vem dizendo, no planejamento temos em vista a ação. Isso é, temos consciência de que a elaboração é apenas um dos aspectos do processo. Isso a gente já sabe, né? E a necessidade da existência do aspecto da execução e do aspecto a avaliação. Já discutimos também. Vamos ver o que mais Gandhi fala. No planejamento, temos em mente que a sua função é tornar clara e precisa a ação. Organizar o que fazemos, sintonizar ideias, realidade e recursos para tornar mais eficiente a nossa ação.
Então, a ideia é sempre essa, a gente tem que tornar tudo mais eficiente, a gente tem que ter em mente de que o planejar é organizar aquilo que vai acontecer, é organizar a nossa ação. Temos como definida em evidência a ideia de que todo autoritarismo é pernicioso e que todas as pessoas que compõem o grupo devem participar, mais ou menos, de uma forma ou de outra, de todas as etapas, aspectos ou momentos desse processo. E aí, gente, vale lembrar que o projeto político-pedagógico é um planejamento participativo. E, portanto, as palavras do Gandhi se aplicam perfeitamente a essa ideia. Não pode ser um planejamento na perspectiva do autoritarismo. E a grande marca de um planejamento que seja participativo e não autoritário é a participação de todo mundo. Nem todo mundo precisa participar da mesma forma, mas todo mundo precisa participar desse momento para que o planejamento de fato seja de todos. Se eu estou numa instituição, o planejamento não pode ser unicamente meu. É preciso que as pessoas sejam envolvidas nessa relação para que possam alcançar os seus objetivos. Agora, quando a gente usa a expressão plano, vamos ver qual é a diferença? O plano é um documento, é a materialização do planejamento. Ou seja, no plano eu vou escrever os passos, os objetivos a serem alcançados. Então, um planejamento significa que eu vou ter que construir planos mais objetivos. Então, é um documento detalhado que vai registrar o que se pensa realizar, o que se pensa fazer, com quem fazer e com quem quer fazer. Então, o plano, ele é mais detalhado, o planejamento ele é mais amplo, ele tem aquela ideia mais filosófica das suas ideias, das suas metas, dos seus recursos, e o plano ele materializa essas questões, ele é mais objetivo. Então, seja individual ou então grupal, o plano requer antecipadamente informações para definir os objetivos a serem alcançados. Então, a gente precisa ter sempre essas informações quando vai se fazer um plano para algum planejamento, tá? Planejamento e plano, portanto, estão estreitamente relacionados, mas não são sinônimos. Então, se alguém falar para você, olha, vamos fazer um planejamento, você sabe que vão surgir as ideias, você tem um foco, você tem que pensar na forma que você quer chegar lá, você tem que pensar nos seus recursos materiais, nos seus recursos estruturais, financeiros, ok. Pensou, registra, detalha, amplia, passo a passo, isso é fazer planos, ok? Tenho certeza que você não vai mais confundir as duas coisas. Lógico, as duas estão sempre ligadas. Lógico, se eu faço um planejamento, a ideia é que eu tenha que construir planos. Então, eu planejo a minha viagem. Vamos lá voltar para a minha viagem? Já viram que eu estou louca para viajar, né? Estou mesmo. Estou lá planejando a minha viagem e aí eu tenho que começar a fazer planos. Eu tenho que ver, primeiro, tem dinheiro? Para onde eu vou? Que período que eu vou? Qual a data que eu vou? Tá frio? Tá calor? Que roupa que eu levo? Como é que eu faço a mala? Então, isso são tarefas específicas do plano que nasce do meu ato de planejar. Ok? Vamos lá. Continuando. O plano é um documento mais abrangente que contém os estudos e as pesquisas prévias necessárias à identificação dos problemas a serem resolvidos, os objetivos e as estratégias, metas, programas, projetos, os recursos necessários para alcançá-los. O plano deve conter também a sistemática de gestão dos programas e projetos, principalmente nos seus aspectos institucionais. Então, indo para a esfera institucional, quando a gente fala de plano, a gente é que põe a mão na massa mesmo, né? É aí que eu tenho que ver aquilo que eu posso fazer, aquilo que é importante que seja feito para que seja alcançado, mas aquilo que é possível fazer para que possa alcançar. Então, na realidade, o plano traz essa aproximação entre o planejar e o, de fato, agir. Ele faz esse intercâmbio entre as duas ações, ok? Projeto. Vamos lá pensar na perspectiva do projeto. Olha a palavra, sempre que você projeta, você está projetando alguma coisa para frente, tá? Então você tem sempre a ideia de uma intenção
de ação. Então, projeto é justamente essa menor unidade do planejamento. O projeto é um empreendimento com fins definidos nos objetivos e metas declarados em função de uma necessidade. Então, o meu planejamento de viagem, eu vou para a Disney e na Disney eu tenho um projeto de andar em todas as montanhas russas. Mentira, tá? Morro de medo, isso é só mentirinha. Mas essa é a ideia do projeto. Então tá lá, olha, eu tenho uma menor unidade dentro dessa ideia de planejamento. Todo projeto requer planejamento das ações que são delineados nas etapas que se pretende realizar. Desenvolver atividades com base em projeto é uma prática atual que vem se tornando comum em todas as áreas do conhecimento e setores organizacionais. Nós, na educação, vivemos falando de projeto, né? Você já deve ter ouvido falar projeto de trabalho, projeto político-pedagógico, você já deve ter ouvido falar em projetos temáticos, as escolas elencam projetos, as crianças elencam projetos, e esse termo, então, é muito utilizado na educação. Tudo que a gente tem é projeto, projeto, projeto. Então lembra, o projeto está dentro de um planejamento ainda maior. Mas o próprio projeto requer uma ação de planejar. Olha que coisa louca, né? Mas é isso mesmo. O próprio projeto tem essa ação de planejar. Só que ele é mais focado dentro de uma visão ainda mais ampla. É muito importante que a gente entenda essa relação projeto, porque as escolas hoje, a maior parte do seu trabalho está pautado nesta forma de ação, que é projetar, 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 projetar. Então, quando você projeta, você vê os detalhes, quando você projeta, você pensa naquilo que você quer alcançar e você tem uma especificidade para a sua ação. Então, assim, na área educacional, os primeiros grandes projetos de ensino destinados a produzir novos recursos didáticos, desenvolver novos métodos e concepções de ensino e inovar quanto ao conteúdo curricular foram desenvolvidos nas décadas de 1950 e 60. Então, olha o que acontece. É novo? Não muito, né? Não é muito novinho não, né? Olha, 1950, então a gente já está falando de 66 anos da ideia dos projetos na esfera educacional. Portanto, a gente já tem alguma trajetória ao fazer projetos. A gente já tem alguma experiência, não necessariamente nossa, mas uma experiência na área educacional, de se trabalhar com essas ideias de projeto. Então, um projeto educacional é um empreendimento de duração finita. Isso é muito importante. Projeto, gente, ele é finito, ele não é eterno. Um projeto, ele tem que pensar exatamente, olha, eu quero aquilo, o que eu faço para chegar ali, como eu alcanço, quando eu alcanço, ponto. E eu quero alcançar e vou alcançar. Isso é projeto. Projeto requer a gente chegar até o resultado. Projeto requer que realmente a gente tenha um olhar específico para a construção, para a elaboração, para o alcance daquela meta que foi selecionada, tá? Então, olha só, objetivos definidos, sempre em função dos problemas, em função das oportunidades, das necessidades, dos desafios, dos interesses de um sistema educacional, de um educador, de um grupo de educadores, com a finalidade de planejar, coordenar e executar ações voltadas para a melhoria de processos educativos e de formação humana em seus diferentes níveis e contextos. Então, a ideia é essa. Notaram que a gente já falou de um planejamento com algo muito maior, de um plano para que esse planejamento pode acontecer, de projetos que deem foco a esse pensar sobre a prática educativa. Programa. O que será um programa, né? Programa é uma palavra que a gente vê por aí, mas que a gente usa menos. Na realidade, quando a gente fala de programa, a gente está falando de um conjunto de projetos. Então, a gente tem vários projetos, a gente tem um programa. Então, os resultados vão sempre permitir alcançar o objetivo maior das políticas públicas. Então, os programas, eles normalmente estão relacionados às políticas públicas, ao pensar em nível macro, para que ele possa, então, articular vários...
Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.